Senhor Gilberto, os relatórios mostram, né, mais de 250 mil contratos irregulares, que Vossa Senhoria falou isso aqui, com relação ao Banco Master, mais de 1 milhão, o senhor disse, do BMG, e vários aqui sequer tinham validação biométrica. Quando o senhor disse depois que não subiram na plataforma e depois subiram parte disso, quando eles sobem, tem a certeza de que tem a biometria ou simplesmente não dá para fiscalizar isso? Só posso garantir que tanto o Master quanto o BMG, quando subiram na plataforma, está tudo ok, não? Ou pode ter algum problema? Bom, na verdade, são situações distintas, né? A liberação do crédito para que alguém possa fazer a consulta e a assinatura do contrato, a partir de maio, ele teve a biometria. A gente tem certeza que ninguém foi liberado depois de maio sem a biometria do próprio aposentado e pensionista, liberando aquela margem. Mas esse de 1 milhão que o senhor citou do BMG não dá para dizer, afirmar que está correto, que tem biometria. São situações antigas. O BMG ele subiu 1 milhão e 100 mil contratos que não tinha subido para a plataforma. E daí ele, inclusive, numa reunião de busca conjunta, a gente verificou alguns casos de irregularidade. E ele acabou devolvendo para os nossos segurados 7 milhões de reais. E não tem como exigir que eles apresentem essa biometria, senão fica sujeito a cancelamento? Tem. Inclusive, no termo de compromisso que foi feito com o BMG, colocamos uma regra pioneira, que a gente tinha uma questão de portabilidade de crédito ou uma questão de saber se ele estava fazendo empréstimo ou não. Entendi. O BMG, nesse termo de compromisso, ele se comprometeu a ser mais rigoroso, de gravar o vídeo do nosso segurado pedindo o empréstimo ou pedindo a portabilidade daquele crédito. Ou seja... É porque no desconto associativo teve vários fraudes com relação à própria biometria, pela Xerox, né, pela fotocópia da identidade. Eu pergunto aqui também a Vossa Senhoria. Senhor Gilberto, recentemente nós descobrimos que o presidente Lula e também o presidente do Banco Central, Galípolo, se reuniram, convocaram políticos do PT e o CEO do Banco Master. O motivo dessa reunião nunca saberemos, porque não foi oficial. O presidente se reuniu com o responsável da maior fraude do Brasil. Eu pergunto, o senhor recebeu alguma pressão externa de qualquer dessas autoridades com relação à questão do banco, com relação a esse esquema de suspensão de ACT, Não, nunca, nem dessas autoridades, nem nenhuma outra autoridade. Bem, se os descontos eram feitos em massa, de forma padronizada e sem nenhuma preocupação em esconder essas fraudes, por que os mecanismos de detectação e segurança do INSS não acusaram anomalia já nos primeiros meses? Qual o alerta do sistema? Falhou ou quem falhou foi o próprio INSS, alguém lá do INSS? Desculpa, senador, do desconto associativo ou do consignado? Também, mas nós estamos falando de consignado, vamos no consignado. Isso do desconto associativo por causa de um esquema criminoso, né? Esquema criminoso. No do consignado, na verdade, o que ocorre? A fiscalização do consignado, que nunca tinha existido, ela começa a partir de 30 de abril a gente fiscalizar a questão dos consignados. Daí, com o auxílio da CGU, a gente verificou que muitos dos contratos não subiam. Sem o contrato ter subido, você não consegue identificar irregularidades. Hoje, o que a gente tem de fiscalização e a gente consegue fazer por ferramentas de inteligência, vendo tipo de contratação. E a ideia é que a gente melhore os mecanismos. Fizemos várias reuniões com o Febraban e a BBC para melhorar essas ferramentas de controle, inclusive com a obrigatoriedade dos bancos pagar uma auditoria externa para poder atestar a regularidade desses contratos, para que traga relatórios para a gente. Isso, na verdade, começou agora a partir de maio desse ano. Senhor Gilberto, o governo do PT tenta vender a narrativa de que o governo herdou este problema. Em que data você foi informado oficialmente sobre as fraudes e que solução real você tomou para impedir o roubo? Porque ainda continuam os descontos enquanto o senhor é presidente. O senhor enfrentou este problema ou manteve o problema funcionando? Acho que o senhor falou aqui, mas pelo que o relator perguntou, aqueles bancos que cometerem irregularidades continuam recebendo normalmente. Não, na verdade, assim, nós rescindimos vários, suspendemos outros tantos e fizemos termos de compromisso. É importante salientar que a regra de negócio com bancos, ele traz para a rescisão do ACT algumas cláusulas mais específicas. Dentre elas, a reincidência
de uma irregularidade. Como esses bancos nunca tinham sido fiscalizados, nunca tinha sido aplicado sanção alguma, não tinha como rescindir. Então, pela primeira vez, eles estão sendo fiscalizados, estão sendo suspensos, estão sendo cobrados, inclusive com a obrigatoriedade da devolução de dinheiro. Agora, o senhor disse que fez auditoria por amostragem, que a auditoria é amostragem. Mas, como vocês fizeram agora no meu INSS, transformando, né, passando a responsabilidade da informação, ou seja, o desconto associativo, o cara tem que mostrar agora que ele que não houve desconto nenhum. O INSS está informando que não teve desconto. No caso do consignado, vocês estão fazendo a mesma coisa, identificando com todos os tomadores de empréstimo, isso não? O que acontece? Quando identificado um tipo de irregularidade daquele banco, a gente detecta todos os contratos que têm aquele tipo de irregularidade. Então, por exemplo, o C6, verificou-se que ele tinha o desconto junto com o clube de benefício. A gente levantou, dentre todos os contratos do C6, quais tinham um clube de benefício para a gente cobrar essa situação. PicPay, que foi citado aqui, ele tinha, na verdade, em um período, em um ano, o seguro prestamista. A gente identificou todos os contratos que tinham seguro prestamista. E ele devolveu para os nossos segurados R$2.100.000 já, que é referente àquele seguro prestamista. Então, identificado um tipo de irregularidade, nós daí deixamos de ver a amostragem e vamos para a totalidade de contratos. Eu que fiz a pergunta, inclusive, para o ministro que esteve aqui, o Volney, sobre a questão do PicPay, que é da JBS, que foi direcionado para eles, uma instituição normativa, uma portaria, logo no final do ano, e que foi suspenso na sequência. Agora, o ano passado eu fiz uma denúncia, e o ministro Lupe nem sabia, ficou aqui, né, sem saber. Eu fiz uma denúncia que essa máfia que roubou os aposentados do INSS estava usando crianças que recebiam benefício de prestação continuada para fazer os empréstimos consignados. Eles roubaram dinheiro usando até mesmo essas crianças com deficiência. O senhor confirmou publicamente a existência de um rombo de 12 bilhões. Considerando que você agiu somente, que essa norma, né, permitia esse rombo aí de 12 bilhões, foi liberado sob sua presidência, porque quando eu identifiquei, falei com o ministro, eram 500 mil crianças, 500 mil crianças. Agora, a informação pública que o senhor mesmo colocou, já chegou a 793 mil. Como é que está essa situação desses contratos? Então, todos os contratos celebrados com crianças tinham permissivo legal. O que acontece? Com aquela lei que foi estendida a possibilidade de desconto de consignado, que foi feito em 2020, para a BPC, incluir aí menores de idade. A instrução normativa não proibia essa situação. Então, o que acontece? Ela era permitida até agosto, quando bloqueamos. Tem uma situação fática. Quando em maio a gente coloca que a única forma de desbloqueio da margem é por biometria, você indiretamente está bloqueando o benefício para a criança, porque a forma de contato da biometria é a base do TSE. Criança de 1 ano, 2 anos não tem base no TSE, então não faz. Então, o que eu posso garantir? Desde maio, nenhuma criança tem mais empréstimo no seu nome daqui para frente. O que a gente pegou foram 754 mil contratos, 784 mil contratos para trás. Agora, o senhor entrou com uma missão, pelo menos dita pelo presidente Lula, de acabar com as filas. É dificilmente se acaba com a fila com relação às pessoas aposentadas e pensionistas. Nós estamos com mais de quase 3 milhões na fila. E, inclusive, tem aí a questão do bônus. O senhor tem ideia, mais ou menos, esse desembolso do bônus de hora extras? Tem isso no orçamento? Não tem? Eles estão recebendo esse bônus, apesar de ter crescido exponencialmente esse crescimento da fila do aposentado e pensionista? Vamos lá. Quando eu chego 30 de abril de 2025, a fila era quase 2.800.000 pessoas na fila.
E não sei a razão, esses números não eram divulgados. A partir de abril, por determinação do ministro Volney, por nossa intenção também, nós começamos a publicar mês a mês a evolução da fila. A fila veio crescendo, ela cai em um período quando tivemos bônus e ela volta a subir no final do ano. Tivemos três fenômenos, na verdade, nesse período. A primeira questão da fila foi que, em julho, por força de uma medida provisória, teve a mudança da regra de renda para o BPC. Isso impactou, porque todos os requerimentos a partir de julho entravam, mas o sistema só ficou pronto em dezembro e só a partir do final de dezembro conseguimos conceder ou negar esse benefício do BPC por causa do cálculo da renda que não estava adaptado. E agora, em janeiro, que a gente ia rodar a fila do BPC, tivemos 2 semanas de paralisação dos sistemas da Dataprev que prejudicaram esse desenvolvimento. Essa foi uma questão. Segunda questão, não tivemos recorde histórico, pico de um mês só de requerimentos de benefícios previdenciários. Mas tendo em vista todo o nome INSS, creio eu, que estabilizamos num patamar nunca visto no INSS com 1.300.000 novos pedidos mês a mês. Isso impacta. E uma outra questão que são os benefícios por incapacidade, que a gente precisa da perícia médica, que não pertence ao INSS, pertence ao Ministério da Previdência, mas para o cidadão isso pouco importa se é Ministério ou INSS, que tiver aposta de 500 novos médicos a partir de novembro, que creio eu que vai melhorar. O que a gente tem feito nisso? Isso é um problema, ninguém está satisfeito com essa fila de 3 milhões, incomoda a gestão, incomoda a população, incomoda a gestão do INSS, incomoda os servidores do INSS. Todos nós reunimos e verificamos como criamos um comitê em dezembro para gerenciar fila e mudamos alguma regra. Uma das regras o nosso servidor, ele tem direito, como o senhor falou, ao bônus. O bônus já está previsto, já foi previsto na LOA, já foi votado. São 100 milhões de reais para o INSS, 100 milhões de reais para os servidores do Ministério da Perícia Médica. Nós destinamos os nossos 100 milhões de uma forma diferenciada, criando uma fila única, onde aqueles benefícios acima de 45 dias vão para uma fila única e os servidores aptos que queiram fazer o bônus vão pegando os benefícios por ordem de antiguidade. Isso faz com que servidores de regiões que tenham uma maior produtividade ou que tenhamos mais servidores possam fazer processos de outros locais, como, por exemplo, da região sul, poder fazer da região nordeste, onde há uma maior demanda. 7 dias de funcionamento dessa regra. Já conseguimos 183 mil análises. Ou seja, em uma semana, só essa mudança de regra trouxe 183 mil análises. Não estamos contentes com isso, não é a solução. Criamos agora grupos de trabalho específicos para analisar tipos de benefícios que são mais demandados. Pessoas especializadas que estão trabalhando de manhã, à tarde e à noite nesse benefício. Ontem, quando eu saí do INSS às 9 horas da noite, para ter um exemplo, o superintendente de Minas me manda uma foto do grupo de trabalho produzindo, analisando benefícios por incapacidade, incessantemente trabalhando. A nossa tendência é a gente enfrentar a fila e a gente trabalhar com esse número para a gente cumprir a última perguntinha rápida, que só para... a Dataprev ou o INSS tem condição de saber quais os consignados que descontaram esses planos, essas coisas, de todos eles, de todos os contratos, para poder pedir o ressarcimento. Para encerrar, Excelência. Pois é, a última. Sim. Nós temos a base de todo o benefício que tem algum consignado. Mas dá para fazer o desconto para que eles devolvam isso? Excelência. Dá sim. Pois não. Vamos fazer.